Semifinal da Copa de 2006. Em Munique, acontecia um encontro histórico para o futebol. Uma lenda do esporte encarava uma futura lenda que o superaria anos mais tarde. Confira aqui como foi este momento incrível. O dia em que Cristiano Ronaldo e Zidane se encontraram pela primeira vez. A despedida. Antes da Copa do Mundo de 2006, Zidane havia anunciado que iria se aposentar do futebol. Até ali, ele acumulava nada menos que 2 bolas de ouro e um título de Copa do Mundo, em que foi o herói da vitória. Uma carreira suficientemente boa para encerrar satisfeito. Mas ele ainda teria esta última oportunidade para brilhar dentro de campo. O objetivo era fechar a carreira com chave de ouro e conquistar o bicampeonato mundial. Para falar a verdade, a seleção francesa não iniciou muito bem a competição. E quase que o sonho de Zidane foi por água abaixo. O time chegou até a flertar com a eliminação na primeira fase, após empatar os 2 primeiros jogos. Mas aí, quando engrenou, foi uma maravilha. Nas oitavas de final, vitória contra a Espanha de Casillas, Sérgio Ramos e Xavi. No jogo seguinte, mais uma vitória contra um grande time. Desta vez para o Brasil, que tinha Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. Impossível não se empolgar com essas vitórias grandiosas. E Zidane jogou demais nesses 2 jogos. Aí veio a partida semifinal contra Portugal. E mais uma vez, ele ficava cara a cara contra outros grandes craques. Portugal forte novamente. O país de Cristiano Ronaldo já havia sido protagonista no futebol 2 anos antes daquele Mundial. Portugal havia sediado a Eurocopa e a seleção acabou chegando ao vice-campeonato. Perdeu a final para a Grécia, numa das maiores zebras da história do futebol europeu. Mas aquele já era um sinal que a seleção poderia se tornar uma grande potência do futebol mundial. E com os craques que tinha, a torcida podia ficar bem confiante. Só para início de conversa, podemos falar de Deco e Figo. Inclusive Figo tinha sido eleito o melhor jogador do mundo alguns anos antes. Pois é, Portugal já teve outro jogador no topo do mundo. Comandando o time, ninguém menos que Luís Filipe Scolari. Ou seja, o treinador que havia conquistado o último Mundial com o Brasil. Mas ainda tinha algo melhor aí. A grande esperança do time era o jovem Cristiano Ronaldo. Aos 21 anos, ele já era um dos destaques do Manchester United. Até aquele momento, ele só tinha marcado um gol naquela Copa. Mas aquela era uma partida de semifinal e nesse momento podemos esperar qualquer coisa de quem é craque. Com esse grande elenco, tinha tudo para ser um jogão. Não se esqueça de deixar o seu like e confira como foi essa partida. A semifinal. A partida entre as 2 seleções podia ser considerada uma revanche para os portugueses. 6 anos antes, a França havia derrotado Portugal na semifinal da Eurocopa. Mas em 2006, Portugal estava com um time melhor e com um grande reforço no elenco. Aquela era a primeira Copa de Cristiano Ronaldo. Só que nessa época ele ainda não era o CR7. Pelo menos, não na seleção portuguesa. O dono da camisa 7 era o veterano Luís Figo, que já tinha 33 anos quando disputou o Mundial. Ao jovem Ronaldo, sobrou a camisa 17, mas nada que atrapalhasse sua condição dentro de campo. E do outro lado tinha Zidane, jogando uma das últimas partidas de sua carreira. Como era de se esperar, os 2 foram os protagonistas do jogo. Cristiano levava preocupação para os franceses. Toda vez que ele tocava na bola, era vaiado pela torcida adversária. Mas isso não diminuiu sua disposição. Da mesma forma, acontecia com Zidane. Era só a bola chegar nele que a defesa portuguesa redobrava a atenção. Mas ele não estava tão inspirado quanto nos jogos anteriores. Mesmo assim, foi decisivo. Cristiano Ronaldo fez sua primeira boa jogada logo aos 4 minutos, quando partiu em velocidade pela ponta e passou para Deco. Só que o meia não conseguiu finalizar com tanta força e parou na defesa de Barthez. Alguns minutos depois, mais uma boa jogada de Cristiano. Ele rolou a bola de calcanhar para Maniche finalizar. A bola passou raspando o travessão. Os franceses jogaram recuados boa parte do primeiro jogo. Assim que saíram para o jogo, veio o resultado. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Henry usou toda a sua experiência para conseguir um pênalti para os franceses. Aí você sabe quem foi para a cobrança.
Ele mesmo, Zinedine Zidane. O camisa 10 da França nem pegou muita distância para chutar. Acertou o canto do goleiro Ricardo e quase pegou. Zidane fazia 1-0 para a alegria dos torcedores franceses. Era a primeira vez naquela Copa que Portugal ficava atrás no placar. Era hora de correr atrás do prejuízo. Minutos depois, uma revolta tomou conta do técnico Felipão. Ele já tinha reclamado muito da marcação de pênalti para os franceses. E aos 36 minutos, Cristiano Ronaldo foi empurrado em um cruzamento dentro da área e o juiz nada marcou. As coisas não estavam dando muito certo para os portugueses. Mesmo assim, Cristiano não se abalou. Um minuto depois, ele fez uma bela jogada individual pelo lado esquerdo. O chute acabou parando em um dos defensores franceses. Na etapa final, a seleção francesa passou a jogar ainda mais recuada, dificultando a vida dos portugueses. E com essa postura, Zidane ficou um pouco apagado no restante da partida. Para Cristiano, o jogo também foi ficando cada vez mais difícil. Por causa da marcação fechada da França, ele estava tendo bastante dificuldade para avançar com seus dribles pela lateral do campo. Até que aos 33 minutos, ele participou da principal chance dos portugueses no segundo tempo. E olha que foi uma chance de ouro. Cristiano teve a oportunidade de cobrar uma falta de longa distância. O chute forte do atacante complicou o goleiro Barthez, que soltou a bola. A bola sobrou para Figo, que cabeceou para fora do gol vazio. Depois disso, os portugueses começaram a entrar no desespero e a fazer jogadas menos inspiradas. Até o goleiro foi para a área, em lances de escanteio nos minutos finais. Mas a muralha francesa funcionou bem e o placar ficou apenas em 1-0. Com esse resultado, acabava o sonho português de disputar a primeira final de Copa do Mundo. Do outro lado, os franceses comemoraram a segunda final em menos de uma década. Os 66 mil torcedores no estádio não viram um grande jogo, mas puderam presenciar mais uma vez Zidane fazendo história. Alguns anos depois, no primeiro encontro entre Zidane e Ronaldo, quem se deu melhor foi o francês. Mal imaginavam que alguns anos depois, eles uniriam forças e fariam história no Real Madrid. Em 2016, Zidane assumiu o comando como treinador do time principal, do time madrileno. A essa altura, Cristiano já era um ídolo celebrado em todos os cantos do mundo. Para a torcida do Real Madrid, então nem se fala. Mas foi a partir da chegada do francês que o time alcançou suas melhores temporadas. Já no primeiro ano de Zidane como técnico da equipe, veio um título da Liga dos Campeões. E nas duas temporadas seguintes, o mesmo destino. A parceria dos dois deu muito certo e o clube atingiu uma marca incrível. A última vez que um clube conseguiu 3 títulos em sequência aconteceu 4 décadas atrás. O Ajax da Holanda foi quem conseguiu essa proeza. Depois de alguns anos como treinador de Cristiano Ronaldo, Zidane admitiu que tinha inveja do histórico de gols do português. E também do Ronaldo brasileiro, que tinha grande facilidade para balançar as redes. Por incrível que pareça, Zidane marcou apenas 125 gols na carreira. Parece pouco para um craque do seu valor. Só que muitos deles foram decisivos. 2 deles aconteceram na final da Copa de 1998 contra o Brasil de Ronaldo. E ainda teve este pênalti que eliminou Portugal de Cristiano na semifinal de 2006. A partida contra Portugal não foi o único jogo marcante para o francês naquele Mundial. Nas quartas de final, ele teve outro encontro que ficou para a história. Confira tudo em O dia que Zidane e Ronaldinho Gaúcho se encontraram pela primeira vez.